Nós falamos de tantas coisas, política, economia, os problemas sociais, o caos global que toma conta do nosso planeta, mas muitas vezes esquecemos de falar do mais importante, que é o nosso eu. Não falo aqui do ego, dos nossos desejos, de todos esses impulsos autodestrutivos que arruinam nossas existências. Fala do verdadeiro eu, daquilo que o ser humano é, como indivíduo, o seu núcleo interno, a sua semente espiritual, onde estão condensadas todas as suas potencialidades. Isso, na maior parte dos casos, acaba caindo no esquecimento, porque nós nos preocupamos muito com problemas coletivos, o que é importantíssimo. Devemos nos preocupar com a política, com a economia, com o caos social, mas não podemos esquecer, em detrimento disso, do nosso eu interior, o verdadeiro eu, não o ego, como eu disse antes. Porque quando nós nos negligenciamos a nós mesmos, o que sobra de nós? Nós viramos apenas uma sombra no meio da massa, apenas uma engrenagem que é movida pelo todo, sem ter uma vontade própria, sem ter sonhos. E nós corremos esse risco constante de sermos arrastados pelo todo. Trata-se de um equilíbrio. Não devemos nem ser egoístas, pensando apenas em nós, mas também não devemos ser coletivistas ao extremo, porque aqueles que são coletivistas, na maior parte dos casos, eles não desenvolvem a sua vida interior. Não são indivíduos. São pessoas que não conseguem se descobrir, que não se conhecem, e por isso vivem apenas para o grande rebanho, no meio do grande rebanho, como uma ovelhinha que não consegue identificar as suas reais necessidades. E nós precisamos identificá-las. Né? Nós precisamos saber o que precisamos de fato nessa vida, o que nos faz feliz, o que eleva a nossa autoestima, o que faz de nós alguém melhor. E respostas para isso não encontramos no meio do rebanho, mas em nosso mundo interior, não no ego, mas no nosso verdadeiro ser, né? No nosso verdadeiro eu, na nossa semente espiritual, no nosso núcleo. Porque todos nós temos um núcleo que é o centro da nossa vida. Só que as pessoas vivem apenas na superfície. Elas não descamam, elas não descascam as cavidades do ser, as cascas, para chegar até a ele. É preciso libertar-se das ilusões, das superficialidades, daquilo que impede o ser humano de ser ele mesmo. E o que impede ele de ser ele mesmo? O não ser, a negação do ser, as ilusões, o marketing, as paixões. Todas essas coisas fazem com que o ser humano não preste atenção no seu núcleo, mas preste atenção apenas nas bordas, né? Nas cavidades externas, na casca, na aparência. E quando o ser humano procede assim, ele não consegue se conhecer, ele não se desenvolve, ele pode até se engajar em lutas coletivas, ele pode lutar numa causa política, numa causa econômica, numa causa social, mas por mais sucesso que ele alcance nessa esfera, se ele não trabalhar o seu mundo interior, o seu ser, do que tudo isso lhe serve? O ser humano ele precisa trabalhar esses dois lados. O lado interno, o ser, mas precisa atuar também no ambiente externo como alguém útil para o todo, alguém útil para a sociedade. Trata-se de um equilíbrio, como eu disse antes. Nós não devemos nos tornar egoístas,
mas também não podemos nos perder no meio das causas coletivistas, porque o grande corpo social, ele nos traga, ele nos rouba de nós mesmos, e se não tomarmos cuidado, não resta nada da nossa vida interior, nós nos tornamos vazios, somos soterrados, ocorre uma morte espiritual dentro de nós, o nosso espírito, por fim, não pode mais ser ouvido, né? Porque o ser humano coloca sobre ele inúmeras pilhas de ilusões, de obrigações coletivas para com os outros, para com partidos, para com modismos, para com tendências. E tudo isso à custa do soterramento do ser, da negligência dele. E é por isso que as pessoas precisam ser muito cuidadosas. É preciso prestar atenção no mais importante. A política é importante, é importantíssima a economia, as lutas sociais. Mas o mais importante é o ser de cada um, a vida interior. Nós desenvolvermos o hábito da contemplação, do silêncio, nós ficarmos sozinhos em alguns momentos, com os nossos próprios pensamentos e sentimentos acima de tudo. Nós precisamos ouvir o que vem das profundezas do nosso ser. Somente assim que podemos nos conhecer, podemos nos tornar conscientes e sermos úteis também para os nossos semelhantes. Digo aqui sermos úteis de fato, porque alguém que não se conhece também não é útil para os seus semelhantes. No que ele pode ajudar eles, se ele próprio não se conhece e não consegue resolver os seus próprios problemas? Então, a coisa começa dentro de cada um. É preciso arrumar a sua própria casa, primeiramente. É preciso arrumar-se a si mesmo. Se o ser humano não consegue nem se arrumar a si mesmo, como ele pode querer ajudar a consertar o mundo? Como ele vai conseguir ajudar outras pessoas a se consertarem a si mesmas e consertarem o mundo, né? Tudo começa sempre do próprio indivíduo. Nós não teremos um mundo melhor e uma sociedade melhor enquanto que nós não tivermos indivíduos melhores. Indivíduos melhores, né? É tão simples isso. É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, porque os seres humanos encontram-se soterrados por causas externas, por movimentos externos, né? E em meio a isso, não se conhecem. Não se conhecem. Os seres humanos realmente não se conhecem, com exceção de poucos, porque a maioria das pessoas encontra-se soterrada. Soterrada por coisas inúteis, né? Coisas inúteis. E assim o mais importante acaba sendo esquecido. O que é o mais importante nessa vida? O desenvolvimento interior, o fortalecimento das virtudes individuais de cada um. A coragem, a humildade, o amor ao próximo, a bondade. Tudo isso são qualidades que o ser humano deve desenvolver dentro de si mesmo. E depois que essas qualidades se tornam fortes no íntimo do ser humano, que ele se torna útil também para o corpo social, para o todo. Porque somente assim ele estará em condições de influenciar o todo positivamente, sendo um membro consciente do todo. Nós temos que ser membros conscientes do todo. Se nós somos membros inconscientes do todo, o rebanho vai nos tomar de assalto, né? Ou melhor, aqueles que manipulam o rebanho vão nos usar como instrumentos seus para corromper cada vez mais o mundo, porque o mundo vem sendo corrompido de forma terrível e os seres humanos não estão conseguindo lutar contra isso porque lhes falta a visão, a consciência, aquele olhar desenvolvido, aquele olhar agudo que permite discernir as coisas, separar o certo do errado.
A maioria esmagadora das pessoas não consegue fazer isso hoje porque não se conhece. Quem não se conhece é enganado fácil pelos aproveitadores de plantão. E o mundo hoje está nas mãos dos aproveitadores. É por isso que eles fazem de tudo para que a humanidade não desperte. É por isso que sempre são lançados novos modismos, novas tendências, para que as pessoas se percam no meio das sombras, para que as pessoas não consigam enxergar a raiz dos problemas, porque é preciso ir à raiz dos problemas. É preciso atacar as coisas pela raiz. E isso apenas poucas pessoas conseguem fazer. Aquelas que estão acordadas, despertas, aquelas que se libertaram das ilusões coletivas, do marketing enganoso, que leva as pessoas a trilharem caminhos errados. Né? E é por isso que é necessário se ater ao mais importante, que é a vida interior. Quem se atém ao eu interior, ao verdadeiro ser que está nas profundezas, esse consegue desenvolver uma visão mais ampla da vida, da realidade e da existência. E consegue julgar os acontecimentos de uma forma mais precisa. E quem alcança esse nível de consciência não se deixa mais enganar pelos seus semelhantes. Se torna alguém consciente, porque é de pessoas conscientes que nós precisamos hoje para mudarmos o mundo. De pessoas inconscientes, o mundo está cheio. E as pessoas conscientes são uma minoria. E a consciência somente pode ser desenvolvida nos momentos de silêncio, de contemplação, quando o ser humano está consigo mesmo, prestando atenção no mais importante, que é o seu ser, a sua vida interior. Quem não presta atenção nessas coisas não se desenvolve e também não pode se tornar alguém útil para o todo, para a vida social, para a sociedade e a humanidade como um todo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!